Você que não tem uma Bíblia, só levantar a sua mão que a obreira Viviane está com a Bíblia aí para poder lhe emprestar e para que você possa acompanhar. Amém? Glórias a Deus. Livro de Lucas, capítulo de número 17, versículo de número 11. Oh, glórias a Deus. Lucas 17, verso 11. Aleluia. Dia 9 de abril, em nome de Jesus, nós estaremos lá, adorando o nome do Senhor, comemorando o nosso primeiro ano ali, na Pitanguinha, para a glória de Deus, a igreja filial, templo de adorar, louvado seja o nome do Senhor, aonde no dia 27 agora de março, completamos o ano, da qual o Senhor abriu aquelas portas ali naquele lugar, amém? E contamos diariamente com a ajuda de vocês em oração, que os irmãos não cessem de orar por essa obra em nome de Jesus, amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá? E aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo, disse-lhe: ide, mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que indo eles, ficaram limpos, e um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos pés, com o rosto em terra, dando graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Referente, louvado seja o nome do Senhor, ao propósito dessa noite, aonde você que está participando desse propósito depositou com fé 10 dos seus pedidos especiais para que Deus ele possa realizar o milagre em sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia está aqui nos dizendo que Jesus vai passando pelo meio de Samaria e da Galileia, quando de repente em uma certa aldeia vai lhe sair ao encontro 10 leprosos, 10 homens que estavam vivendo separadamente, afastados da sociedade, não podia mais conviver e estar participando do convívio da sociedade. O lugar dos leprosos era excluído. Foi por isso que neste momento os 10 estavam juntos. Então o mesmo, por sua vez, também já tinha ouvido falar de Jesus, por isso que saíram-lhe ao encontro, mas sabendo também eles que não poderiam se aproximar, simplesmente ficaram de longe e levantaram a sua voz. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. É porque existe um momento que nós temos fé que Deus ele faça algo em nossas vidas, mas existe circunstância que não permite que nós nos aproximamos totalmente dele. Mas nem sempre, quando a circunstância não permite que você se aproxime, isso não quer dizer que é o fim e que está acabado. Há esperança.
e a esperança para eles foi a sua voz, que os mesmos levantaram e clamaram. Amém? No livro de Levítico, capítulo de número 13, no versículo de número 2 em diante, a Bíblia vai dizer que todo homem que estava cometido de uma enfermidade na pele, ou seja, começava a aparecer umas manchas brancas, e de repente ali, aquela mancha iria se aprofundando, eles deveriam procurar imediatamente Arão, e Arão, sendo sumo sacerdote, o mesmo iria examinar, para ver se aquela enfermidade era uma lepra ou não, porque se fosse uma lepra, eles não poderiam mais estar habitando no meio da mesma comunidade, eles precisavam ficar no alojamento afora, separado. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos ver o exemplo disso quando a Bíblia vai nos dizer lá no livro de 2 Reis, se não me falha a memória, capítulo de número 4, quando 4 leprosos mudou a história de Samaria, quando os mesmos estavam do lado de fora, quando o exército da Síria havia cercado toda Samaria, e não tinha como ninguém entrar e nem sair, porque o exército estava cercando, e Deus usou os 4 leprosos que estavam fora, para dar livramento quem estava dentro. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa circunstância, o homem ele não podia estar no meio da sociedade, ele tinha que ficar de fora. Então o que é que eles fizeram dessa vez? Eles usaram a sua voz para chamar a atenção de Jesus, que estava passando dentro daquela cidade. Existe situação na minha e na sua vida, que eu e você só teremos uma oportunidade para agir, e se você não agir dentro da oportunidade que vai te surgir, ela nunca mais vai voltar para você. Talvez se aqueles homens, e não imediatamente, não começassem a clamar, eles não teriam mais uma nova oportunidade para ter esse encontro com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas os mesmos, melhor dizendo, usaram a oportunidade que tiveram para quê? Para chamar a atenção de Jesus. Meus amados, quando nós estudamos o contexto da palavra de Deus, nós vemos que durante toda a trajetória de Cristo aqui que ele viveu, não existiu um momento que alguém chamasse a sua atenção e ele não parasse. A Bíblia diz que Bartimeu estava à beira do caminho, tentaram impedir que ele se aproximasse de Jesus, mas a Bíblia diz que ele, não podendo se aproximar, ele gritou e disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que Jesus parou. Ele estava caminhando, mas ele parou e disse: tragam-me ele. E quando ele chegou, se aproximou, ele perguntou: o que queres que eu te faça? Isso eu quero ver. Vai, a tua fé te salvou. E não foi diferente. Nesse momento, nessa oportunidade, são 10 homens de uma só vez. 10 homens que estavam vivendo acometido de enfermidade. E esses dias eu estava estudando acerca de enfermidade que é cometida na vida do homem e da mulher de Deus, usando 2 textos para comparar 2 situações diferentes: João capítulo 5 e João capítulo 9, aonde a Bíblia vai nos dizer no livro de João capítulo de número 5, que havia um homem que estava enfermo, deitado em uma cama há 38 anos, e que estava à beira de um poço, à beira de um tanque, esperando que o anjo agitasse as águas, para que ele pudesse se lançar. Mas quando Jesus se aproximou dele, a Bíblia vai dizer que ele simplesmente disse: eu não tenho ninguém que, quando as águas é agitada, me lance no tanque. Aí Jesus olha para ele e diz: quer explicação? Eu mesmo é curado. Porque Jesus disse: pega a tua cama e anda. O mesmo pegou, jogou a sua cama e foi embora.
Mas o interessante é que quando Jesus encontra este homem lá no templo, ele vai olhar para ele e vai dizer: olha, veja que já está são. Agora vê se você não peca mais, para que não te aconteça coisa pior. No capítulo de número 9, os discípulos indagam a Jesus quando viram um homem cego de nascença. A Bíblia, ela é bem clara quando ela diz cego de nascença. E diz assim: quem pecou? Foi este homem ou foi os seus pais, para que o mesmo nascesse desse jeito? Aí Jesus olha para eles e diz: ei, nem ele pecou e nem seus pais, mas essa enfermidade está na vida dele para que o nome do Senhor seja glorificado. E aí ele prossegue: louvado seja o nome do Senhor. Cospe no chão, faz o lodo, passa nos olhos do cego e diz: vai, lava-te no tanque de Siloé. O mesmo foi, lavou e voltou enxergando. E algo semelhante acontece, que o homem que carregou a sua cama não sabia quem foi que tinha o curado. O cego, semelhantemente, quando voltou, não encontrou mais Jesus aonde estava. Jesus já havia saído, porque lá havia muita gente. Então começaram a interrogar, querendo saber quem foi que lhe havia abrido os olhos. Ele: eu não sei, eu só sei que eu era cego e agora vejo. Eu comecei a comparar duas histórias e duas situações totalmente diferentes. Porque quando os discípulos perguntaram quem pecou, Jesus vai explicar que não foi ele e nem os seus pais. Mas lá no capítulo número 5, ele vai chamar o homem para dizer: não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Eu vou analisar que existem dois tipos de situação. Existem pessoas que estão passando por sofrimento em sua vida por consequência dos seus pecados, como aquele homem que se encontra a palavra de Deus no livro de João, capítulo número 5. E existem outras que estão passando por momentos difíceis em sua vida, para que o nome do Senhor seja glorificado. Mas semelhantemente, deixa eu te falar aqui uma coisa: independente da situação difícil que você está passando, que você está vivendo, eu quero te dizer uma coisa: todas as duas histórias foi mudada quando Jesus encontrou. Eu quero te dizer, chamar a tua atenção nesta noite, porque independente daquilo que você esteja enfrentando, daquilo que você esteja passando, somente Jesus poderá mudar a história que você está vivendo. Era 10 homens leprosos, meus amados. 10 homens leprosos. E simplesmente Jesus disse: ei, vai e apresenta-te ao sacerdote. Por que Jesus falou isso? Porque segundo a lei, os leprosos, eles tinham que se apresentar para ver se realmente estavam enfermos. Agora Jesus diz: vai lá e apresenta-te ao sacerdote, para que eles possam te examinar. Só que o que aconteceu? Um mistério ali. Quando simplesmente Jesus mandou ir, a cura também já tinha chegado na vida deles. Mas existe milagre, meus amados, que Deus ele opera na vida do homem, na vida da mulher, e muitas das vezes ele não consegue contemplar, não consegue enxergar aquilo que Deus tem feito em sua vida, as maravilhas de Deus que tem operado. E muitas das vezes, como 10 foram curados, somente um sabe ser grato a Deus por aquilo que Ele tem feito em sua vida. Então eu quero chamar a tua atenção nesta noite para a gratidão para com Deus.
Não adianta você vir aqui nessa noite querendo que Deus te dê resposta para os seus 10 pedidos, se você não sabe ser grato a Ele por aquilo que Ele tem feito. Talvez a causa por você não estar recebendo até mesmo a maioria dos pedidos que você está colocando nesses papéis, por consequência sua própria, como aquele homem do capítulo número 5 do livro de João. Aí quem sabe você pergunta, e eu? É só você lembrar de Jó. Lembra de Jó? Jó precisava passar por aquilo? Jó merecia passar por aquilo? Mas foi permitido para que o nome do Senhor fosse glorificado na vida dele, para que o nome do Senhor fosse exaltado na vida dele. Então, se você tem sido fiel a Deus, se você tem sido obediente a Deus e está sofrendo consequências que você olha para dentro de si e diz: por que eu estou passando por isso? Por que eu estou enfrentando isso? Não é porque você está em pecado, é porque Deus está preparando algo para que o nome dele seja glorificado na sua vida. Então somente espera que vai chegar o tempo de você ter um encontro diferenciado com Jesus, e ele vai mudar toda a história que você está vivendo. Agora, para eu e você entender, Jesus ele veio cumprir a lei. E observe o que ele faz para cumprir a lei. Ele poderia simplesmente curar os 10 leprosos, né? Chamar para perto de si, colocar suas mãos. Mas não, ele diz: apresenta-te ao sacerdote, porque segundo a lei era dessa forma que tinha que acontecer. Mas deixa eu chamar a tua atenção aqui nessa noite para algo muito especial. A pessoa que é grata a Deus por aquilo que ele faz, quando ele vai caminhando, que ele observa que o milagre já lhe aconteceu, ele olha assim: por que é que eu vou procurar o sacerdote, se aquele que me curou é muito maior do que o sacerdote? Eu fui um dia, observe, um dia ele foi lá na casa do sacerdote: ei, sacerdote, me examina aqui, examina essa ferida. O sacerdote disse: você está leproso, você vai precisar ficar fora da cidade, você agora será excluído. Aí ele observa quando Jesus disse para ele assim: apresenta-te ao sacerdote. Aí ele, sabe, mexe na camisa assim, quem sabe, uma ferida no pé, assim, ele olhou, já não existe mais. Procurou, não está mais aqui. Ele disse: para que eu vou procurar? Uma vez eu procurei ele não deu a solução para aquilo que eu estava enfrentando. Aquele homem simplesmente disse: procura o sacerdote, a ferida sumiu, eu vou voltar e vou seguir a ele. Aquele que segue, aquele que confia, que acredita, aquele que volta para agradecer, receberá muito mais de Deus do que aquilo que você tem pedido. Você quer ver mais? Muitas das vezes aquele que está lá fora sabe muito mais agradecer a Deus do que aqueles que estão dentro de casa. Por quê? Quem foi que voltou? Foi o samaritano, que era excluído do meio dos judeus, porque os judeus se achavam ser alguma coisa. Eles achavam que a maneira deles adorar era a única certa. Deus só ouvia eles. Mas observe no contexto da história da palavra de Deus, que os samaritanos, eles tinham um coração voltado para a obra de Deus. Eles sabiam representar o amor de Deus em suas vidas, pela sua maneira de viver. Este homem que voltou era um homem samaritano. E quando a Bíblia vai nos dizer a história lá do bom samaritano, louvado seja o nome do Senhor, a Bíblia diz que era um sacerdote que passou no caminho quando o homem estava ferido na beira da estrada. O sacerdote é da onde? Do templo. Vai passar de repente um levita. Da onde é o levita? É do templo. Mas a Bíblia vai dizer que de repente vai passar um viajante samaritano, que se preocupou mais com aquele que estava caído do que com a sua viagem de negócio. Talvez para ele estava dizendo assim: talvez eu possa perder o negócio que eu tenho para fazer amanhã,
mas eu preciso ajudar este homem hoje, porque se eu deixar para o próximo que vier atrás de mim, ele pode não pensar da mesma maneira que eu, e pode deixar ele aqui caído. Então por isso eu vou pegar ele, eu vou colocar um pouco do azeite que eu estou carregando comigo na ferida, sabe? O sacerdote não tinha azeite, ele ia até para o templo, mas não tinha amor no seu coração suficiente para curar a ferida daquele que estava caído. Meu amado e minha amada irmã, quantas das vezes tem pessoas ao nosso lado que está precisando simplesmente de um abraço, mas tem pessoas cheias de ego no seu coração, que vem para a igreja, sabe, com pose, no seu coração cheio de ego, e não consegue olhar para aqueles que estão caídos à beira da estrada, para aqueles que estão necessitando simplesmente de um abraço. Alguém que muitas das vezes está precisando que você pare e dê um minuto de atenção, para que ele passe para você a situação que ele está enfrentando. E muitas das vezes você diz: não, eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que ir para a igreja, eu preciso chegar lá, eu não posso parar, se eu parar eu vou me atrasar. Aí o levita está dizendo: não, se eu parar para dar atenção a ele, sabe, eu vou perder o momento do culto de adoração. Eu não posso, não sabendo ele que a sua adoração naquele dia não valeu de nada, porque ele precisava mostrar amor na beira do caminho, e ele não soube amar aquele que estava caído na beira da estrada. E quando Jesus ele relata para mim e para você essa parábola, ele estava mostrando o quanto eu e você precisamos aprender o dom de amar a Deus. Não é da boca para fora, não é simplesmente você dizer que ama. Pode aplaudir que é para Ele, a glória é dele. Não é eu e você simplesmente dizer que amamos a Deus, quando chega na hora de eu e você provarmos o amor que sentimos por Ele, nós negamos. É fácil, mas fica de pé, chega aqui. Chega aqui. É fácil para você que conhece, que ama Márcio. Meu amado, Deus te abençoe. Abraçá-lo, festejá-lo com ele. O difícil é você se lembrar daquele que muitas das vezes está te perseguindo, e aí em vez de amar, você quer que Deus castigue, você quer que Deus maltrate, não sabendo você que Ele quer usar essa prova, essa luta que você está passando, para que o nome dele seja glorificado. Ou seja, aquele que está te perseguindo hoje, Deus pode virar o cativeiro amanhã e fazer andar do teu lado, louvando, glorificando, fazendo a obra de Deus, evangelizando. Então como é que você pode pedir para Deus matar? Como é que Deus é amor e vai matar alguém simplesmente porque você não está se sentindo bem? Então precisamos aprender a amar. O amor de Deus, meu amado, é totalmente diferente. E quando eu estou falando aqui do samaritano, é por isso que eu estou chamando a tua atenção, porque Jesus deixou alguns exemplos, dos quais os samaritanos, que eram muitas das vezes excluídos, sabiam amar a Deus muito mais do que aqueles que estavam dentro de casa, ou seja, os seus. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. Não souberam reconhecer o Filho de Deus. Então eu e você precisamos aprender a reconhecer o dom de Deus, que veio simplesmente para poder nos libertar da escravidão do pecado, nos tirar do peso da escravidão do pecado, nos libertar da lepra, a lepra espiritual. Porque da mesma forma que aqueles que eram leprosos estavam ficando de fora da cidade, a Bíblia diz que existe uma cidade santa,
que está preparada, mas os leprosos lá não vão entrar. Eu não sei qual é o tipo de lepra que você está vivendo em sua vida. Eu não sei aonde é que você foi acometido por uma lepra em sua vida. Quem sabe está escondendo como Naamã, ninguém vê, mas quem está dentro de casa está vendo tudo. Lá Xarabacasto, Naamã era soldado do exército da Síria, comandante. Ninguém via quando mesmo botava a sua farda. Ninguém vê quando você coloca a sua farda. Você coloca a sua farda, ninguém vê a sua lepra, mas aquele que está dentro de casa, quando vê que você tira ela, ele contempla. Aí ele vai dizer: quem dera se ele estivesse diante do profeta que há em Samaria, o mesmo apareceria e o restauraria da sua lepra. Eu quero te dizer nesta noite, Jesus está na casa, e se você se aproximar dele nesta noite, ele está à disposição para te curar, para te sarar, para te tratar desta lepra, tornar você um novo homem, para voltar a fazer parte da sociedade. Só depende de você. Mas muitas das vezes você prefere se esconder do que dizer: Jesus, eu estou aqui, sou leproso, tenha misericórdia de mim, me cura, eu preciso ser curado. Sabe, as consequências dos meus atos me levaram a essa situação, mas hoje eu vim aqui porque eu sei que o Senhor pode me curar. Eu vim aqui porque eu sei que o Senhor pode me restaurar desta lepra. Sabe o que é mais interessante? Que aquele que voltou para agradecer, ele diz assim: a tua fé te salvou. Ele não recebe, meu amado, aquele que se apresenta, ele não recebe simplesmente a cura, não. Ele recebe também a salvação, porque ele é transformado de dentro. Ele é transformado de dentro para fora. Aquilo que ninguém via, ele chega e restaura todinho de dentro para fora, e te dá uma nova vida, te dá o direito de se tornar cidadão do céu. A escolha é minha e sua. A escolha é minha e sua. Quer continuar fora dos muros, ou quer passar por lá de dentro? Se você continuar querendo viver com esta lepra, infelizmente você vai continuar ficando do lado de fora. Mas se você decidir hoje a dizer: Deus, estou aqui, estou leproso, preciso ser curado, preciso ser restaurado, a primeira coisa para o milagre acontecer é o reconhecimento. Enquanto você não reconhecer que está leproso, quiser viver empurrando com a barriga, vai continuar com a lepra. Mas quando você reconhece: eu sou leproso, preciso ser curado, preciso ser restaurado, preciso ser transformado, ele vem, restaura, cura, transforma, e diz assim para mim e para você: a tua fé te salvou. Ele não te dá simplesmente, ei, presta atenção nisso aqui. Ele não te dá simplesmente a cura. E Deus nesta noite não quer entregar simplesmente os milagres, as bênçãos que vocês têm pedido aqui, não. As bênçãos que vocês têm pedido, amanhã pode deixar de existir. Mas o milagre que Ele quer fazer na tua vida é um milagre eterno. Aqueles homens receberam, os outros 9 receberam o milagre junto com aquele um, porém não receberam a vida eterna. Essa é a diferença daquele que se apresenta. Essa é a diferença daquele que tem um reconhecimento do milagre que recebeu.
recebe a vida eterna. A escolha é sua. Se tiver alguém nesta noite aqui que ainda não fez uma aliança com Jesus, que se encontra afastado dos caminhos do Senhor, nesta noite, não eu, mas Deus te convida. Ele está te dando uma última oportunidade. Sabe por quê? Porque naquele dia Jesus estava passando e talvez nunca mais passaria naquele caminho por onde ele passou, para dar uma nova oportunidade para aqueles 10 leprosos. Então, se você hoje veio até aqui, está tendo essa oportunidade, se encontra afastado dos caminhos do Senhor, eu nunca fiz uma aliança com Cristo, o momento é esse. Se você deseja morar no céu, a hora é essa, de assumir um compromisso com Deus. E a Bíblia declara para mim e para você, Jesus disse: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Todo aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai. Se você nesta noite está tendo a oportunidade e está negando este compromisso para com Deus, você está o negando diante dos homens, e Ele também vai te negar diante do Pai. Não deixe essa oportunidade passar na sua vida. Talvez será a última que você tem para assumir este compromisso e Ele poder te levar para o céu. E assim eu quero agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus, e que Deus possa abençoar a todos vocês abundantemente em nome de Jesus. Continue orando pela minha vida, pois sou carente das vossas orações. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.